Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, dos versos 18 ao 34. Como devemos seguir a Jesus? Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E, chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro dois homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia a uma boa distância deles uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles entraram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar, e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Mateus capítulo 9, dos versos 18 ao 38. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas venha e impõe tua mão sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus o seguiu, e também foram os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla de sua veste. Pois ela dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E riram dele para o escarnecer. Mas quando as pessoas foram colocadas para fora,
ele entrou, a tomou pela sua mão e a menina se levantou. E sua fama acerca disto foi por toda aquela terra. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 homens cegos, clamando e dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: Sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo: Conforme a vossa fé vos seja feito. E seus olhos foram abertos. E Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo: Vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo, possuído por um demônio. E o demônio, sendo expulso, o mudo falou. E as multidões se maravilharam, dizendo: Nunca se viu algo assim em Israel. Os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Marcos, capítulo 4, dos versos 35 ao 41. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 5. O endemoniado gadareno. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse:
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio, e tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa, para teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga:
Não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E, tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Lucas capítulo 8, dos versos 22 ao 56. Jesus apazigua a tempestade. Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu. E descia uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este, que ordena até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem que tinha demônios há muito tempo, e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderara dele, e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte, e pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles, e ele lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme, para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido e vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles,
porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou. E o homem de quem haviam saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para a tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa. Porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos fora, tomando-a pela mão, e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Lucas capítulo 9, dos versos 57 ao 62, acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E ele disse a outro: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus.